Enfim, deu a lógica. Mas, antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos aí esmagando aí no like, compartilhe o nosso vídeo, curta os nossos conteúdos, mostre aí para os seus amigos que o nosso conteúdo vale a pena ser compartilhado. E hoje nós vamos falar da eleição do nosso Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva só veio completar aquilo que já se esperava. Foi uma luta difícil, foi uma eleição das mais difíceis de nossa história, mas enfim, conseguimos vencer a máquina. A máquina da mentira, a máquina do dinheiro, a máquina que queria torturar o povo, que vivia com torturas psicológicas, assim como os pastores evangélicos torturando as suas ovelhas, os seus seguidores. Foram todos entupidos de mentiras e agora temos que trabalhar muito para tirar isso da cabeça desse povo. Víamos o Malafaia, o R.R. Soares, o Valdemiro, o Santiago, o Edir Macedo, todos eles benzendo o Bolsonaro ali, orando na cabeça de Bolsonaro e dizendo que fosse feita a vontade de Deus. Bem, Deus mostrou qual era a vontade dele. Se Deus elegeu, ou melhor, se Deus deu poderes para que o povo escolhesse o melhor, pois o melhor que foi escolhido foi Lula. Eu quero ver agora os patriotas, os fiéis, né? Aqueles fiéis que se dizem que aceitaria tudo que Jesus decidir, assim como diz a Bíblia, seja feita, Senhor, a vossa vontade, não a minha. Pois foi feita a vontade de Deus. A vontade de Deus foi feita. E cabe agora a nós, a todo o povo brasileiro, ajudar nessa transformação. Tirar o ódio, tirar as armas que estão na mão de responsáveis. Mostrar para o povo brasileiro que o Brasil é um país de paz, é um país de livros, é um país de cultura. Que nós não queremos armas, nós queremos cultura, nós queremos nos alimentar bem. Nós precisamos de saúde, de educação e não de mentiras, e não de fábulas. Dizer que a economia está boa e o pobre continua mais pobre. Dizer que a educação está excelente e tirando dinheiro da educação. Dizer que a saúde está excelente e não tem saúde, está tirando dinheiro da saúde, querendo acabar com o SUS. Já começou com um problema muito sério. Redução acabou com os mais médicos do Brasil. Olha, vocês, eu acho que na hora da derrota e na hora da dor, é um excelente momento que nós temos para repensar nossa vida. Vocês precisam repensar tudo que vocês ajudaram, eu falo com os bolsonaristas, tudo que vocês fizeram para ajudar nessa derrota do Bolsonaro. O Bolsonaro só chegou tão próximo do Lula. Ele no primeiro turno foram quase 6 milhões de diferença no voto, né? E ele chegou a tirar praticamente 4 milhões e um pouquinho mais aí, 4 milhões mais ou menos de diferença. Mas vocês nem imaginam como foi para tirar essa votação. Foi muito dinheiro jogado, derramado em mão de prefeitos, inclusive em Minas Gerais, para tentar virar o jogo lá e não conseguiu. Quase consegue, mas não conseguiu. Deu Lula em Minas Gerais. No Nordeste já era uma coisa fixa, mas assim mesmo, derramaram muito dinheiro aqui no Nordeste, mas a taca continuou feia. O Nordeste decidiu essa eleição. Por quê? Porque o nordestino, apesar do que alguns pensam, e próprio alguns nordestinos, que daí 30%, 20% que foi de bolsonarista, não entenderem o recado do Nordeste. O Nordeste é uma região do Brasil discriminada, sofrida, por causa desse tipo de política bolsonarista. O bolsonarista não lê, o bolsonarista ele não conhece história. Outra, cegaram mais ainda quando venderam o altar de Cristo para a política. Deixaram a política tomar conta das igrejas, doutrinar as igrejas, ao ponto de outrora nós víamos, ao sair de uma igreja evangélica, alguns pastores entregando panfletinhos com frases bíblicas. Hoje, o que a gente via eram pastores na porta da igreja entregando panfletos de Bolsonaro. Reunia seus fiéis para orar para Bolsonaro. Deixaram de orar para o próprio povo. Gente, o castigo, eu disse para vocês que o castigo vinha rápido. E chegou muito rápido.
A eleição do Lula mostrou que o Silas Malafaia não passa de uma fraude, o R.R. Soares não passa de fraude, o Valdemiro não passa de fraude e Edir Macedo não passa de uma fraude. Mostrou a realidade daquele careca, o velho da Havan. Que aquilo agora eu quero ver se ele é patriota. O verdadeiro patriota ama a sua nação, não se enrola em bandeira. Não é enrolado em bandeira vestindo camisa da seleção brasileira que eu vou provar que eu sou patriota. Eu vou provar que eu sou patriota cobrando políticas públicas para o meu país, para o meu povo. É brigando, é lutando para que por dias melhores, para que um dia o político que eu elegi olhe para a gente e consiga honrar seus compromissos. Não foi o que Bolsonaro fez. Bolsonaro deixou morrer mais de 600 mil pessoas da Covid, atrasou a vacina. Tinha o grupo de ministros envolvidos na compra da Covaxin. Fraudulenta, vacina fraudulenta. Era uma roubalheira louca. Criou-se esse centrão foi criado a emenda do relator ou o orçamento secreto. Quando começa a ser investigado, aparelhou a Polícia Federal para que seus filhos ele mesmo não sofressem investigações. Criou sigilo de 100 anos sobre vários processos da família e sobre o cartão corporativo para que a gente não saiba o que está acontecendo, qual é os gastos que está acontecendo lá. Era esse o Brasil que vocês estavam querendo, né? O Brasil do Arthur Lira ladrão, o Brasil do Rodrigo Pacheco, do Augusto Aras. Cadê ele? Sumiu junto com o Bolsonaro. Uma hora dessa estou reunido em alguma igreja, em algum local por aí, ou então no Palácio do Planalto, revendo por que foi que perderam a eleição. Mas perderam uma coisa já estava sendo cantada há muito tempo. Mas vocês permaneceram na mesma mentira, nas mesmas ideologias de destruição do PT. Não camaram o Brasil, não tem patriotismo nenhum. Cadê as escolas militares que Bolsonaro disse que ia construir? Kate, queria investir na educação e escolas militares. Já começaram a cantar o hino do Brasil nas escolas? Como ele disse que ia ser cantado o hino do Brasil? E o kit gay? Já encontraram o kit gay? Onde é que está aquele kit gay? Ideologia de gênero. O que se viu nesse país foi racismo, preconceito, homofobia, agressões a mulheres. Isso foi que se viu aumento de valor de combustível, aumento no custo da luz elétrica. Não se teve um planejamento. Cadê a Casa Verde e Amarela? Onde é que está? Onde é o endereço de uma, pelo menos, que esse cara tenha construído? Ele foi em cima para querer fazer a frente dele, em cima da transposição do Rio São Francisco, que é um projeto do PT. Aquela transposição do Rio São Francisco não é só levar água, não. É construção de cisternas, caixas d'água. É para isso que serve aquela transposição, não é só para ver a água estar rolando naquele canal, não. É muito além de que isso, e o PT construiu praticamente 87% daquilo tudo. Ficando só uma partezinha para Bolsonaro, que o Temer deixou para Bolsonaro construir. Esqueceram o governo Temer. Passaram a fazer uma política de 10, 12 anos atrás. Culpavam o PT pelos erros de Bolsonaro. O erro de Bolsonaro não investir na segurança pública. Não aparelhou as polícias para que defendesse o pobre. Quando o Lula chega lá na favela para falar com os pobres, sai que nem louco inventando mentira, dizendo que o Lula foi para lá para negociar com o traficante. Satanizaram até o CPX, o que é a abreviação de complexo. O boneco que ia na cabeça do Lula. Era uma mentira atrás da outra e saíam dizendo que quando a esquerda mostra a verdade, ainda transforma a verdade em mentira. E o pior, que se embandeiraram com os evangélicos e alguns militares, aí polícia militar dos estados, que pensam que são um braço federal. Polícia militar é braço de estado. É braço de estado. Cuidado para não haver desmilitarização das polícias por causa disso. Cuidado. Entendeu? O povo pode ser consultado e o povo pode aceitar a desmilitarização da polícia. É um risco. Militares envolvidos em política. Não pode. Não pode. Mas assim mesmo fizeram. Militares entraram na política, sacanearam com o povo, ameaçaram o povo de regime militar, de ditadura, com Bolsonaro no poder. Um presidente que nunca viajou, nunca saiu daqui para fazer o intercâmbio comercial em outros países, só satanizando os Venezuela, Cuba, países comunistas, China e tal. Mas não diz para o povo que não existe comunismo no mundo. Não existe comunismo no mundo.
Qual é o país comunista que tem nesse mundo? Onde é que tem como? Leiam o que é comunismo e socialismo e depois consultem em algum país, vejam o regime que tem lá, se aquele regime é socialista ou é comunista. Falta consciência, leitura. Vocês, bolsonaristas, perderam a eleição pela arrogância, pela burrice, pela prepotência de vocês, pela falta de humildade. Esqueçam que camisa de seleção brasileira é camisa partidária. E esqueçam que a bandeira do Brasil é bandeira partidária. Quando a gente usar uma bandeira do Brasil, é pelo Brasil, não é por Bolsonaro ou por partido de Bolsonaro. Que dia foi que o PL já usou uma bandeira do Brasil para se defender, dizer uma política, para fazer política? Nunca. Nunca. Por que usam a bandeira do Brasil? É porque Bolsonaro é do Exército, então o Exército é militar, ou então os militares são patriotas e tal. Patriota é todo aquele que ama a sua pátria. Não é a xenofobia que foi colocada nesse país, esse extremo de patriotismo. Agora, vamos ver se vocês são patriota mesmo. Não atrapalhe. Se não puderem ajudar, não atrapalhe. Vamos reconstruir o Brasil. Vamos reconstruir sem ódio, sem mágoa. Você que saiu do seu grupo de família, volte para o seu grupo. Volte para lá. Você que não entende o que é esquerda nem direita, comece a estudar. Comece a ver isso aí. E se você não é político, comece a estudar e passe a ser político, para que não entre mais, não caia mais em tentação ou enganações, como vocês caíram na enganação do Bolsonaro. Gente, era isso aí o que eu tinha para pedir para vocês. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente vai continuar com os nossos vídeos sempre, mas eu digo aos amigos aí bolsonaristas, revejam, vão ler. Lê. Quem lê, viaja e não gasta muito. Quem lê, conhece o mundo sem passaporte. Não existe passaporte melhor para o conhecimento do que o livro. É o conselho que eu dou para vocês. Leiam e acreditem no que vocês estão lendo, porque hoje nem o próprio evangélico acredita na Bíblia que ele lê. Nem o próprio evangélico. Porque ele sai aí satanizando os próprios irmãos. Como é que ele vai conseguir amar o seu próximo como Deus amou? Como a ele mesmo. E a Bíblia diz, amai ao teu próximo é o mais forte dos mandamentos. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Alguém faz isso aí? Se fizer, tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Pancada aí no like. Deixa uma força, dê uma força aí pra gente. Fui.